Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade com o estudo de mecânica de solos com a nossa aula 2. Nessa aula, nós continuaremos com os temas de conceito, origem, formação e mineralogia dos solos. Então, vamos revisar um pouquinho. Na última aula, nós terminamos a aula falando dos conceitos sobre rochas e sobre solos. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a formação propriamente dita dos solos. Então, os solos, eles são provenientes da desintegração da rocha por meio de um processo que a gente chama de intemperismo, ou seja, a ação do tempo. Então, aqui nós podemos ver, grandes maciços rochosos e nós sempre vemos ao pé desses maciços formações de solos, que nós consideramos formações dos solos. E o que vem a ser esse intemperismo? Então, as várias formas de intemperismo podem ser classificadas em 3 grandes grupos. O intemperismo físico ou mecânico, que é proveniente de uma ação mecânica desagregadora, que pode ser ocasionada por transporte de água, do vento e de uma variação de temperatura. Nós temos o intemperismo químico, que são vários processos químicos que alteram, solubilizam e depositam os minerais de rocha, transformando-a em solo. Esse é o tipo mais frequente nos climas quentes e úmidos, tão muito comum no nosso país, na nossa região. E nós podemos citar aqui como exemplos a oxidação, a carbonatação e a hidratação. Nós temos ainda o intemperismo biológico, que é a partir de bactérias por decomposição de materiais orgânicos que podem estar relacionados a animais presentes no nosso solo ou a raízes das plantas. Pode causar a fragmentação da rocha, a perda de nutrientes e até mesmo o crescimento de plantas na superfície dessas rochas e vão causando ali essa desagregação e a formação dos nossos solos. A origem do solo, que a gente também pode conhecer como pedogênese, ela tem a influência de 5 fatores básicos. Então, quando a gente avalia aqui um perfil de solo, eu consigo fazer essa avaliação do meu perfil de solo a partir de alguns critérios. Então, eu consigo avaliar aqui o que a gente chama de horizontes do terreno. E essa formação tem influência do clima, que são os aspectos climáticos mais importantes nesse desenvolvimento. A gente considera temperatura e precipitações pluviométricas. O tipo de rocha, ou seja, a natureza da minha rocha matriz, ou rocha mãe, ou rocha mater, como a gente conhece, a composição mineralógica, a composição química e o estado original de fraturamento. Tudo isso exerce influência sobre as características no qual o solo que vai se originar a partir dessa rocha. Além disso, nós temos a ação de organismos vivos, então a ação de vegetais, animais, como nós podemos ver aqui nessa imagem, e também o relevo, que interfere na dinâmica da água, no microclima e nos processos de erosão, sedimentação que nós temos. Então, a gente estuda que relevo também em geografia, isso tem influência nas formações. E um último fator é o tempo. O tempo é necessário para que o solo atinja um determinado estágio evolutivo e depende da influência dos demais fatores. Então, aqui a gente pode ver nessa imagem aqui um escalonamento ao longo da profundidade do tempo que eu levo para ter as modificações. Então, quando a gente fala de tempo, são milhões de anos para que a gente tenha essa formação aqui, ó, de um solo jovem para um solo maduro, para um solo muito maduro, por exemplo. Para que a gente tenha essas transições nos horizontes do terreno, isso leva muito tempo. E uma observação que é importante é que sobre o mesmo clima existe uma tendência de formar um mesmo tipo de solo, mesmo que as rochas sejam diferentes. Porque como a gente viu, o intemperismo ele tem uma influência muito grande. O clima é um dos fatores primordiais. Quer dizer que eu vou formar um solo idêntico? Não, é uma tendência, não é uma ocorrência já prevista. Tá, gente? É só uma tendência a partir de vários estudos. Em relação à formação dos solos, nós temos o mecanismo de formação podendo ser classificado em um solo residual, em um solo transportado ou em um solo orgânico.
E aí agora nós vamos estudar um pouquinho sobre cada um desses tipos. Os solos residuais, eles são solos provenientes da decomposição e alteração da rocha in situ, daquela rocha em campo, onde o agente transportador, se existe, ele é reduzido a um mínimo quase inevitável. Esses solos, eles permanecem próximos à rocha que deu origem a eles. Uma velocidade de decomposição da rocha muito maior do que uma velocidade de remoção daqueles sedimentos daquele lugar. Então aqui a gente tem algumas imagens, né, que são do livro aqui do Ortigão, tem aqui a citação, onde ele coloca aqui a nossa rocha sã, a nossa camada de rocha alterada, o nosso saprólito, o nosso solo jovem e o nosso solo maduro. Então eu vou tendo essa formação aqui desses materiais de acordo com o tempo. Então, quanto mais exposto, quanto mais na superfície, mais sujeito ao intemperismo esse solo vai ficando. E esses solos, eles têm uma característica que quando nós avaliamos a resistência e a permeabilidade ao longo da profundidade eu vou ganhando resistência, vou me aproximando mais da rocha, de um solo que sofreu menos intemperismo, e eu vou diminuindo a permeabilidade desse material. Então, é uma característica que esses solos, que esses depósitos possuem. Em relação aos solos transportados, eles também são chamados de solos sedimentares ou solos alotóctones. São solos que foram levados ao seu local atual por algum agente de transporte. E eles são classificados segundo esse agente que deu origem. Então, nós temos aqui um solo coluvionar, um solo glacial, um solo eólico ou um solo aluvionar. Diferente dos solos residuais, como eu não sei ali exatamente a ordem de deposição das camadas, a origem exata, eu não posso ter uma afirmação correta acerca de resistência e permeabilidade ao longo da profundidade se eu não fizer um estudo e uma prospecção. Em relação aos solos coluvionares, também conhecidos como coluviões, são solos formados pela ação da gravidade. Eles têm granulometria heterogênea, então como a gente pode ver aqui na imagem, eles vão desde grandes blocos de rochas até um material de granulação fina. Um grande exemplo desse material é o talos, que são aqueles que ficam aqui nos pés das encostas, normalmente levados pela gravidade, que vai fazendo com que esse material vá se depositando nas regiões. Solos glaciais. O gelo ele é um agente transportador muito importante, né? Porque nas eras anteriores, cerca de 30% da superfície dos continentes era coberta por gelo perene. Nós temos ainda regiões que em determinadas épocas ficam cobertas por gelo. Ele é formado pelas geleiras, normalmente ocorre em regiões de clima temperado. No Brasil, nós temos indícios de solos glaciais somente na região sul. Pessoal, então aqui nós temos alguns exemplos, né? A parte aqui das geleiras e da formação desse tipo de material. Também é um material que tem uma granulometria mais heterogênea. Os solos eólicos é aquele em que o transporte se dá pela ação do vento. O transporte eólico ele é o mais seletivo, porque eu não consigo transportar partículas grandes pelo vento. Então, eu restringo as minhas partículas a areias finas e siltes. Os grãos são mais arredondados devido ao atrito que ocorre entre as partículas. Alguns exemplos que nós temos são as dunas, as areias do deserto, as dunas móveis no Brasil. Então, aqui nós temos imagens de formações de solos eólicos. E por último, dentro da categoria de solos transportados, nós temos os solos aluvionares ou aluviões. São aqueles transportados pela água. Eles têm uma textura relacionada à velocidade da água na disposição, então eu posso ter ocorrência de camadas granulométricas distintas. Eu tenho grãos transportados de diversos tamanhos também, isso tem a influência aí da velocidade da água. Normalmente, as partículas mais finas ficam em suspensão e as mais grossas ficam próximas às cabeceiras, às laterais aqui dos leitos dos rios. A velocidade e a direção são dadas normalmente de acordo com o desgaste do relevo. Alguns exemplos que nós temos são os solos pluviais, que é o arraste por chuva, né, de pontos mais elevados do relevo para os pontos de vales.
Nós temos ainda os solos fluviais, que eu tenho uma racha e deposição de material por rios, onde eu tenho aquela planificação do leito do rio. Tá? Aqui é um exemplo, aqui também. E nós temos ainda a ocorrência de solos marinhos, tá? Pela ocorrência aí dos mares e oceanos. Então, nós temos aqui a última categoria de solos transportados. Dentro da nossa classificação, nós temos os solos residuais, os transportados e os solos orgânicos. Os solos orgânicos, a gente tem uma divisão entre o que a gente chama de orgânico propriamente dito e o que a gente considera como turfa. Os solos orgânicos, eles são camadas sedimentares de materiais finos, argilas, siltes e areias finas, com humus, que é a impregnação da matéria orgânica. Ela impregna em sedimentos pré-existentes ou a própria decomposição de matéria orgânica que já tinha nesses sedimentos. Eles normalmente são identificados pela sua coloração escura e por um cheiro forte característico, um odor característico. Tem uma granulometria fina, porque os solos grossos têm uma permeabilidade que permite a lavagem dos grãos, que elimina essa matéria orgânica impregnada. As turfas são solos que normalmente incorporam florestas soterradas em um estado avançado de decomposição. Tem uma estrutura mais fibrilar, tem restos de fibras vegetais, e nesses materiais não se aplicam bem as teorias de mecânica do solo, são necessários estudos especiais. Eles têm ocorrência registrada na Bahia, Sergipe, Rio Grande do Sul e em outros estados do Brasil. Então, quando a gente tem esse tipo de solo, normalmente a gente não faz assentamento de camadas de fundações, a gente ultrapassa esse solo, faz algum estudo mais específico. E aqui na imagem nós temos uma foto que mostra bem essa coloração desse material e o aspecto visual. Em relação à constituição mineralógica dos solos, nós temos que os minerais encontrados são os mesmos das rochas de origem, que a gente chama de minerais primários. E nós temos alguns minerais, que a gente chama de secundários, que se originam ou se formam a partir da decomposição. Então, para que a gente entenda um pouquinho, é importante a gente pegar a porcentagem em peso da crosta terrestre aqui de ocorrência. Então, nós temos aqui uma imagem simulando essa crosta e nós temos aqui a porcentagem dos materiais. Então, nós temos o oxigênio, a sílica, alumínio, ferro, cálcio, sódio, potássio, magnésio, entre outros. E com isso nós conseguimos ter uma noção aí dos principais formadores, que são sílica e alumínio. As propriedades dos solos, elas vão depender desses minerais que estão presentes nas rochas, então dos minerais formados. Os principais minerais dos solos grossos são os silicatos, onde a gente tem os feldspatos, quartos e mica. Então aqui a gente pode ver mineral quartzo, a mica. Nós temos os óxidos, onde nós temos hematita, magnetita, limonita. E nós temos os carbonatos, temos exemplo a calcita e a dolomita. Então aqui nós temos um exemplo de calcita, um exemplo de dolomita. Nós temos ainda os sulfatos, gesso e anidrita. O comportamento diferenciado dessas argilas é função dos argilominerais que formam esses materiais. E o conhecimento desses componentes mineralógicos é muito importante, porque o nosso comportamento mecânico está ligado a essa estrutura e a essa constituição mineralógica do material. Para que a gente faça o estudo da constituição mineralógica, nós temos algumas formas para identificação. Uma delas é a microscopia eletrônica de varredura. Nós podemos ver aqui nessa imagem à esquerda do vídeo. Nós temos ainda a difração de raio-x, essa imagem aqui à direita do vídeo. Então, são equipamentos especiais que normalmente precisam de um estudo e uma análise diferenciada e de um profissional para realizar isso. E nós temos também a carta de plasticidade de Casagrande, que nós vamos estudar um pouquinho sobre ela quando nós falarmos dos conceitos de limites de Atterberg. Então, essas são algumas das formas de fazer a identificação dos argilominerais. A constituição mineralógica, ela está ligada à estrutura desses minerais argílicos, e esses minerais são formados por duas unidades estruturais, que a gente chama de tetraedro de sílica e um octaedro de alumínio. Aqui estou simplificando a representação por um trapézio e um retângulo.
tá, pessoal? Então aqui nós temos que os principais grupos de argilominerais são compostos por combinações dessas diferentes estruturas, tanto tetraédricas quanto octaédricas. E elas vão formar grupos 1 para 1, ou seja, um tetraedro para um octaedro, ou estruturas 2 para 1, 2 tetraedros para um octaedro. Aqui eu coloquei os principais argilominerais, a caulinita, a montimorilonita e a ilita, que possuem uma mesma estrutura, e eu vou falar um pouquinho sobre eles com vocês. Aqui nós temos a caulinita, ela pode ser encontrada em depósitos de caulinita pura. Ela é muito utilizada em pinturas, na indústria de papel, em cerâmica e também na indústria farmacêutica. Ela tem uma união forte entre as camadas e ela é um mineral 1 para 1. Aqui nós temos a montimorilonita, que é um argilomineral altamente reativo, portanto ele é um mineral expansivo. Solos que possuem grande quantidade de montimorilonita são os solos mais expansivos. Aqui nós temos a estrutura, que é 2 para 1, e a ligação entre as camadas, diferente da caulinita, que era uma ligação forte, aqui na montimorilonita é uma união por ponto de Van der Waals, que quando a gente estuda lá na química, a gente sabe que ela tem uma fácil separação com água. Então esse mineral, quando em contato com a água entra entre essas camadas, quebra essa ligação e causa a expansão, a abertura dessas camadas, causando assim uma expansão estrutural no nosso argilomineral e gera um material expansivo. E por último nós temos a ilita, que tem a mesma estrutura da caulinita com a diferença da ligação. A ligação da ilita é feita por íons de potássio, ou seja, uma ligação mais estável. Então, ela é considerada um mineral bem mais estável. Esses são os 3 tipos de argilominerais que nós temos comumente encontrados, existem outros. Esses são os principais. Então, com o fechamento desses minerais principais, dos tipos de solo, como eles são formados, nós fechamos essa parte introdutória e inicial de mecânica dos solos. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Vejo vocês em breve. Até lá!